Hoje nós vamos falar sobre Fiber Bond, essa fibrinha aqui que cola na gordura. Meu nome é Dirce, eu estou aqui no sítio de Baracerca e nós vamos falar hoje um pouco sobre fibras. A fibra Fiber Bond é a fibra da Herbalife. Essa fibra aqui é simplesmente maravilhosa. Por quê? Ela vai fazer uma limpeza no intestino, ela vai ajudar a desintoxicar. Então, ela regula o intestino. Ela não vai nem soltar e nem prender. Ela vai fazer um equilíbrio. Lembrando que quando a pessoa toma fibra, tem que usar água. Depois eu explico por que você precisa usar água usando fibra. Essa fibra aqui, gente, ela funciona como uma vassourinha, tá? Ela dá saciedade, tá? E ela funciona como uma vassourinha. Vou explicar por quê. Sabe quando a gente vai comendo, a gente come de tudo assim, e o intestino vai absorvendo. Chega um determinado momento que, se você não usa fibra suficiente na sua alimentação, o que isso é muito impossível, porque a gente não consegue ingerir a quantidade de fibra suficiente para o corpo, para fazer um trabalho correto, ideal. Então, a comida que a gente come, ela vai formando uma placa, ela cola no intestino, na parede intestinal. E é através da parede do intestino que nós absorvemos os nutrientes, vitaminas, minerais, proteína, para mandar para as nossas células. O que acontece quando a gente come e não tem fibra suficiente para fazer um trabalho correto? Essa camada que vai formando no nosso intestino, ela vai impedir que o intestino absorva os nutrientes que vão para a nossa célula. Então, essa fibra, o que vai acontecer? Ela vai fazer um trabalho de limpeza. Imagina nossa casa, quando tem um lugar muito sujo, que você joga água, joga sabão e esfrega. O que tem que fazer para aquela sujeira sair? Jogar água, não é assim? Assim funciona a fibra no nosso intestino. Você usa fibra, tá? Ela vai funcionar como uma vassourinha. Ela vai limpar, ela vai esfregar aquelas partes mais profundas do nosso intestino. A gente fala as microvilosidades, aquelas partes mais profundas do nosso intestino. Então ela vai limpando, tá? Ela vai fazendo aquele serviço da vassoura, vai esfregando o nosso intestino por dentro. Depois que ela faz esse trabalho, o que tem que acontecer? Nós temos que tomar água, porque a água que vai limpar. A fibra, ela funcionou como uma vassoura. A água, ela vai limpar. Então, se a gente não toma água quando usa fibra, ao invés do efeito correto, que é fazer um controle, uma limpeza e fazer o intestino funcionar melhor, ela vai travar, quer dizer, vai fazer um efeito contrário. Então, você colocou a fibra lá, ela esfregou, ela limpou, ela foi naquelas partes mais profundas do seu intestino, fazendo uma limpeza naquela placa que grudou nas paredes do intestino. Mas se você não tomar água, não vai resolver. Então, ela, em vez de funcionar como uma limpeza, ela vai travar. Então, daí a importância, prestar muita atenção, tá? Que a fibra, ela vai fazer o processo de limpeza intestinal, nosso intestino, tá? E o que acontece? Ela também vai ajudar a eliminar parte dessa gordura ingerida. Você toma 2 tabletinhos desse antes do almoço, uns 20 minutos antes, antes do jantar e antes do café da manhã também. Ela é tomada 3 vezes por dia, tá? São 2 tabletes no café da manhã, 2 tabletes antes do almoço e 2 tabletes antes do jantar. Eu falei antes do almoço e do jantar porque normalmente eu tomo shake de manhã, e quando eu tomo shake eu não preciso fazer esse processo de antes.
eu posso tomar tudo junto. Mas quando você vai fazer uma alimentação normal, aí você toma uns 20 minutos antes, que é para ela chegar no seu intestino e começar o processo de funcionamento, né? Que ela vai começar a funcionar. Quando a comida chega, ela já está lá preparada para receber a alimentação. E o que é que vai fazer? Ela vai grudar. A gordura que você ingere, ela gruda nesses tabletinhos que estão aqui, tá? E parte dessa gordura vai ser eliminada pelas fezes antes dela ir para sua corrente sanguínea, antes dela ir para sua célula, ok? Então, ela também ajuda a fazer essa eliminação. E eu gosto dela também, junto com outro produto, que depois eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso, ela elimina gordura intestinal. Nossa, isso é muito bom, porque já que ela pega parte dessa gordura e joga fora, né, ela também vai eliminar a gordura, essa barriguinha que a gente tem, né? Então isso é muito bom. O Fiber Bond, né, que é uma fibra de aveia e beterraba. Eu vou contar para vocês agora o meu resultado. Antes de tomar fibra, eu tinha o meu intestino não funcionava. Eu digo não funcionava porque intestino funcionando uma vez por semana e olhe lá, não é intestino funcionando. O meu intestino ficava completamente congestionado. Sabe que eu falo, aquelas placas que eu falei? Pois é, aquelas placas já estavam envolvendo o meu intestino. Eu já estava ficando desnutrida porque eu não conseguia absorver os nutrientes que eu colocava no meu corpo. E aí eu comecei a tomar a fibra, tá? A fibra melhorou o meu bem-estar porque com ela as paredes do intestino foram limpas e eu comecei a absorver tudo aquilo que eu me alimentava. Agora que eu tomo fibra todos os dias, meu intestino funciona, que é uma beleza. Todo dia funciona. E eu parei de ser aquela pessoa enfesada. Você já ouviu falar assim, fulano tá enfesado? Enfesada é quando você tá com o intestino congestionado. Tem aquele monte de cocô lá dentro do seu intestino, aquele monte de fezes, e você fica enfesada, porque, gente, o intestino preso deixa a gente com mau humor, deixa a gente agitada e nervosa, e é muita coisa ruim que acontece com o intestino, tá? Sem falar que isso aí prejudica a nossa saúde, porque se eu estou me alimentando e o meu corpo não está absorvendo o que eu preciso, o que eu estou alimentando, então não vai, né? Vai me dar uma série de problemas. Fibra resolve muita coisa, muita coisa. Melhora a imunidade também, porque se o seu intestino está absorvendo a alimentação que você está se alimentando, então isso aqui também vai ajudar a melhorar a imunidade. Fibra Herbalife, Fiber Bond, tome esse tabletinho que você vai ver a diferença que ele faz na sua vida. Mas não se esqueça que a água faz a diferença. É muito importante, você precisa tomar água quando usa fibra, ok? Para que ela funcione, é importante você acrescentar água. Ah, mas eu tomo 1,5 litro de água, 2 litros de água por dia. Não importa. Quando você acrescenta fibra, você vai precisar aumentar o consumo de água. E por que eu falo que a gente não consegue alimentar a quantidade de fibra necessária? Mesmo que você se alimente de muitas folhas, né, que contém fibra, muitos vegetais, uma alimentação saudável, a quantidade de fibra que seria 25 a 35 gramas de fibra ingeridas por dia, a gente não vai conseguir isso através de uma alimentação normal. Aí tem gente que fala assim, ah, mas meu intestino funciona todo dia. Tá bom, quantas vezes a gente come por dia? No mínimo 3, almoço, café da manhã, almoço e jantar. Eu não lanche, então café da manhã, almoço e jantar. Eu vou ao banheiro uma vez por dia, isso é normal? Não, gente, não é normal, tá? Porque o que eu como, depois eu preciso de eliminar através das fezes. Se eu não elimino, isso não é normal, tá? Então, eu antes de começar a tomar fibra, o meu filho ia ao banheiro várias vezes por dia. Eu falava, credo, você fica mais no banheiro de que tudo. Aí ele falou assim, mãe, é porque meu intestino funciona, entendeu? Então aí quando eu comecei a usar fibra, eu vi a diferença. Para que tudo que a gente come precisa, depois de um determinado tempo, ser eliminado. Então, as fibras vão fazer esse benefício para a gente acrescentando água, ok?
Se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que está empesado, precisando de fibra, se você gosta de churrasco, se você gosta de pizza, você lembra que eu falei que ela cola a gordura e elimina nas fezes através, antes dela ir para o corpo? Então, alguns tabletinhos desses tomados antes do seu churrasco, antes da sua pizza, ele vai pegar parte daquela gordura e jogar fora antes que ela vá para o seu corpo, tá? Então, se você gosta também de churrasco, de pizza, dessas comidas assim gordurosas, isso aqui vai fazer a diferença na sua vida. Se você gostou do vídeo, se você conhece alguém que está precisando dessas fibras, curte, compartilha e até a próxima.